Era madrugada em São Paulo, mais precisamente no bairro dos Jardins, uma das regiões mais nobres da cidade. Entre prédios luxuosos e ruas arborizadas, ninguém imaginaria que atrás das paredes de um dos apartamentos de alto padrão, uma cena brutal se desenrolava. O chamado chegou à central por volta das 3h20 da manhã. Um vizinho do edifício, incomodado com barulhos fortes vindos do apartamento 1204, ligou para o 190. Ele relatou gritos abafados, arrastos pesados no chão e um odor estranho, metálico, que começava a escapar pelo corredor. O operador registrou como possível violência doméstica. Mas a realidade era muito mais sombria. A viatura foi deslocada imediatamente. No comando, o sargento Eduardo Nogueira, 38 anos, um policial experiente que já havia atendido de tudo nas ruas de São Paulo, furtos em mansões, sequestros relâmpago, até confrontos armados nas periferias. Mas naquela noite, parado diante da portaria iluminada por refletores, sentiu algo diferente. O porteiro, visivelmente nervoso, confirmou os relatos e pediu que os policiais subissem rápido. O elevador parecia demorar uma eternidade. No silêncio da subida, o cheiro metálico de sangue começava a se intensificar, escapando pelos dutos de ventilação do prédio. Ao chegarem ao 12º andar, o corredor estava vazio. Apenas o som distante da cidade ecoava pelas janelas. Diante da porta do apartamento, o sargento bateu firme. Após alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Surgiu uma mulher. Cabelos desgrenhados, vestida com um robe branco agora manchado de vermelho, respiração acelerada e olhar vazio. O contraste entre o luxo do ambiente e a cena diante deles fez o coração de Eduardo disparar. O nome dela era Patrícia Albuquerque, 36 anos, socialite conhecida na região. O que os policiais encontrariam dentro daquele apartamento mudaria para sempre a forma como eles enxergavam a maldade humana. Assim que a porta foi totalmente aberta, um cheiro insuportável tomou conta do corredor. Era uma mistura de sangue, carne em decomposição e produtos de limpeza usados às pressas para tentar encobrir o que havia acontecido. O sargento Eduardo entrou à frente, acompanhado do soldado Ricardo, seu parceiro de viatura. A cada passo, o silêncio da sala de estar, luxuosa, decorada com móveis caros, quadros de artistas famosos e uma iluminação sofisticada, contrastava com manchas escuras no chão de mármore, discretamente encobertas por toalhas de banho. Ricardo lançou um olhar para Eduardo, sem precisar dizer nada. Ambos sabiam que ali dentro havia algo muito errado. A mulher, Patrícia, parecia fora de si. Sentou-se no sofá, com as mãos tremendo, repetindo em voz baixa: Ele merecia. Eduardo fez sinal para que ela permanecesse onde estava e avançou em direção ao corredor. Foi então que uma cena aterradora se revelou diante dos policiais. No banheiro principal, uma mala aberta repousava ao lado da banheira. Dentro dela, pedaços de um corpo humano embrulhados em sacos plásticos. O sangue escorria lentamente para o ralo, tingindo a água que ainda escorria da torneira. O sargento, experiente, respirou fundo tentando conter o impacto. Já havia visto cadáveres em execuções, acidentes de trânsito e até corpos carbonizados, mas aquela frieza, o ato de esquartejar alguém em um bairro nobre de São Paulo, tinha uma perversidade diferente. Ricardo recuou, engolindo em seco. Meu Deus, é o marido dela. E estava certo. A vítima era Carlos Albuquerque, empresário conhecido no ramo de importação, marido de Patrícia, um homem influente, com negócios espalhados por várias partes do Brasil. Agora, restava apenas um corpo despedaçado dentro de uma mala, em pleno apartamento de luxo. A partir dali, não seria apenas um chamado de violência doméstica. Seria uma das investigações mais chocantes já registradas naquela região de São Paulo. O silêncio do apartamento foi rompido apenas pelo barulho metálico das algemas sendo retiradas da cintura do sargento Eduardo. Ele se aproximou lentamente de Patrícia, que permanecia sentada no sofá, os olhos vidrados, repetindo frases desconexas. Senhora, a senhora está presa pelo homicídio do seu marido. Fique de pé devagar e coloque as mãos para trás.
De início, ela não reagiu, mas ao sentir o frio do metal das algemas em seus pulsos, explodiu em um surto repentino. Gritou, se debateu, chutou a mesa de centro de vidro, que se estilhaçou pelo chão. Vocês não entendem! Ele era um monstro! Eu só me defendi! Eu tive que fazer isso! Ricardo a conteve com firmeza, enquanto Eduardo mantinha o controle da situação. O chamado, que parecia mais um caso de perturbação, agora estava estampado em um crime de repercussão inevitável. Enquanto Patrícia era imobilizada, os policiais começaram a inspecionar o apartamento. Sacos de lixo pretos estavam dispostos ao lado da cozinha, alguns já amarrados e pingando sangue. Na bancada de granito ainda havia uma serra elétrica, parcialmente lavada, mas com resíduos evidentes. A tentativa de apagar as provas era tão amadora quanto desesperadora. No quarto do casal, a cena trazia mais respostas e mais perguntas. Sobre a cama, havia documentos do marido, cartões de crédito, uma mala de viagem pronta, indícios de que Carlos talvez estivesse prestes a sair de casa. Eduardo registrava tudo em seu relatório inicial, mas não deixava de refletir. Que ódio profundo pode levar alguém a chegar nesse ponto? Patrícia, algemada, ainda chorava entre acessos de raiva e confissões confusas. Repetia que tinha sofrido anos de humilhação, que era vítima dentro da própria casa. Mas naquele momento não importava a versão. O que importava era que um crime bárbaro tinha acontecido e agora estava diante dos olhos da lei. Enquanto esperavam a perícia e a equipe do DHPP, Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, Eduardo olhou pela janela envidraçada. Lá embaixo, o bairro nobre seguia sua rotina. Carros importados passando, pessoas bem vestidas caminhando pelas ruas arborizadas, sem imaginar a tragédia que se desenrolava no alto daquele prédio. O som do elevador se abriu com um estrondo metálico no andar do apartamento. 2 peritos criminais do Instituto de Criminalística de São Paulo entraram, vestindo macacões claros, luvas e carregando suas maletas. Logo atrás, agentes do DHPP assumiam o comando da ocorrência, cumprimentando rapidamente os policiais da primeira viatura. A cena já havia sido preservada, mas agora tudo seria registrado em detalhes. Eduardo e Ricardo recuaram, mantendo Patrícia algemada sob custódia no canto da sala. Um dos peritos, experiente, suspirou ao abrir o primeiro saco de lixo encontrado ao lado da cozinha. Dentro, confirmava-se o pior. Partes humanas, ainda mal acondicionadas, embrulhadas em toalhas do próprio apartamento. O cheiro metálico de sangue se espalhava de forma quase insuportável. Enquanto isso, outro perito examinava a serra elétrica na bancada. Ela ainda exalava odor de tecido queimado pela fricção. Aqui a gente tem indício claro de tentativa de destruição de cadáver. Trabalho mal feito, mas brutal, comentou em voz baixa. No quarto, a equipe encontrou uma mala parcialmente manchada de sangue. Dentro dela, roupas do marido, passaporte e alguns objetos pessoais. Isso levantava a suspeita de que Carlos poderia estar prestes a viajar, talvez até fugir de casa após uma briga conjugal. Do lado de fora do prédio, a notícia já havia começado a se espalhar. Viaturas adicionais chegavam e curiosos se aglomeravam nas calçadas arborizadas daquele bairro nobre, segurando celulares, tentando gravar algo. Para os vizinhos, Patrícia era uma mulher elegante, sempre discreta, que fazia compras em lojas caras e frequentava academias da região. Agora era vista sendo escoltada por policiais, rosto abatido, roupas manchadas de respingos de sangue que ela não conseguiu lavar totalmente. Um morador do prédio, em choque, disse em voz baixa para outro: "Meu Deus, a gente via eles juntos sempre nos eventos do condomínio. Nunca imaginei que pudesse terminar assim." Eduardo, observando tudo, sentia o peso da tragédia não apenas como policial, mas como ser humano. Ele sabia que dali em diante não seria só um caso de homicídio. Seria um espetáculo de mídia, uma história que rodaria jornais, rádios e telejornais, e que exporia novamente o lado mais obscuro das relações humanas. Naquele momento, olhando para a réa algemada, ele refletiu: quantos segredos podem estar escondidos por trás das portas de um apartamento de luxo?
Patrícia foi conduzida para uma sala de interrogatório no DHPP no centro de São Paulo. O ambiente era frio, paredes brancas e uma mesa metálica. Eduardo permaneceu de pé, observando, enquanto o outro delegado assumia a condução formal do depoimento. Mesmo algemada, Patrícia parecia estranhamente calma. O olhar dela era vazio, distante, como se já tivesse atravessado um limite do qual não havia retorno. O delegado iniciou. Patrícia, você entende a gravidade do que aconteceu? Ela respirou fundo e respondeu com uma voz que misturava cansaço e rancor. Eu não aguentava mais. Foram anos de humilhação, traições, gritos. Ele achava que o dinheiro comprava tudo, inclusive a minha dignidade. A cada palavra, Eduardo tentava decifrar se era um discurso ensaiado ou uma confissão genuína de desespero. Patrícia continuou. Naquela noite, ele chegou alterado. Disse que ia me deixar, que ia levar tudo, que eu não teria nada. Eu perdi o controle. Quando percebi, já estava com a faca na mão. Depois eu só queria fazer o corpo desaparecer. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela, mas não havia soluços. Apenas um choro silencioso, quase calculado. O delegado registrava cada detalhe. Do ponto de vista jurídico, era claro. Homicídio qualificado, seguido de ocultação de cadáver. Mas a frieza na forma como Patrícia descrevia os atos deixava a sala em silêncio. Do lado de fora, jornalistas já se amontoavam em frente ao prédio do DHPP. Manchetes eram redigidas em tempo real. Mulher de bairro nobre confessa ter esquartejado marido após briga conjugal. Enquanto isso, os investigadores analisavam os objetos recolhidos no apartamento. As câmeras de segurança do prédio mostravam que ninguém além dela havia entrado ou saído durante o período em que Carlos desapareceu. Tudo apontava diretamente para Patrícia. Eduardo, experiente, refletia consigo. Quantas vezes já vi pessoas perderem tudo em segundos de fúria? O lar, que deveria ser abrigo, virou palco de horror. E naquele ponto da investigação surgia o dilema. Até que ponto aquilo era fruto de uma vida de abusos e desespero ou apenas a ação de uma mente calculista? Em questão de horas, o nome de Patrícia Albuquerque estampava os principais portais de notícia do Brasil. As imagens dela sendo levada algemada, descendo as escadas do DHPP em São Paulo, rodaram sem parar em telejornais e redes sociais. O choque era maior porque não se tratava de um crime comum em uma periferia marcada pela violência cotidiana. A cena havia acontecido em um bairro nobre da capital, em um apartamento milionário, onde a elite paulistana se sentia intocável. Enquanto isso, o Ministério Público começava a montar o processo. O promotor responsável anunciou à imprensa: estamos diante de um caso de homicídio duplamente qualificado, com ocultação de cadáver. A sociedade exige justiça. A defesa de Patrícia, por sua vez, buscava outro caminho. Alegava que a mulher havia sofrido anos de abuso psicológico, que teria agido em um estado de violenta emoção. Uma tentativa clara de atenuar a pena. Os investigadores, liderados por Eduardo, sabiam que seria uma batalha de narrativas. De um lado, provas robustas, câmeras, manchas de sangue, a mala encontrada no banheiro, a confissão inicial. Do outro, um discurso que buscava transformar Patrícia de agressora em vítima. Na frente do Fórum da Barra Funda, repórteres se aglomeravam durante as primeiras audiências de custódia. Pessoas comuns também iam até lá para protestar, uns pedindo pena máxima, outros levantando cartazes com frases como "violência doméstica mata em silêncio". Eduardo, acostumado a lidar com tragédias, refletia consigo mesmo ao assistir ao noticiário. As pessoas só enxergam os extremos. Para uns, ela é um monstro. Para outros, uma mulher desesperada. Mas eu vi a cena. Eu senti o cheiro do sangue. Nada justifica o que foi feito. A cada semana, a pressão aumentava. O caso não era mais apenas uma investigação policial. Era agora um espetáculo judicial e midiático. E todo o país acompanhava, ansioso por um veredito. O tribunal estava lotado na manhã em que o caso de Patrícia Albuquerque finalmente chegaria à fase de julgamento. O edifício histórico do Fórum da Barra Funda, em São Paulo,
fervilhava com jornalistas, curiosos e familiares das partes envolvidas. Patrícia entrou escoltada por 2 agentes, com as mãos algemadas, semblante frio e olhar distante. A imprensa disparou flashes, mas ela mantinha a compostura, como se estivesse já acostumada com o peso da notoriedade. Eduardo, presente na sala como representante da investigação, observava cada gesto, cada expressão da ré, ciente de que aquelas horas definiriam o destino da mulher que transformou um lar nobre em cenário de horror. O promotor começou sua apresentação descrevendo detalhadamente os fatos: a confissão inicial, os restos do corpo encontrados no apartamento, a mala com partes do marido e a serra elétrica utilizada no crime. Cada detalhe era narrado com precisão, apoiado por fotografias da cena, laudos periciais e testemunhos de vizinhos. Senhoras e senhores do júri, o que ocorreu naquela noite foi premeditado e cruel. Um ato que não pode ser tolerado em nossa sociedade, disse ele, a voz firme, pausada, para que cada palavra ecoasse no tribunal. O advogado de defesa então apresentou sua estratégia: alegar que Patrícia agiu sob forte emoção, fruto de anos de abuso psicológico e humilhação, buscando reduzir a pena. Trouxe testemunhos de familiares e amigos que atestavam brigas constantes, xingamentos e crises dentro do casamento, tentando construir a narrativa de uma vítima levada ao limite. O momento mais tenso do julgamento ocorreu quando Patrícia foi chamada a depor. Ela permaneceu imóvel, olhando para a mesa do promotor, e apenas respondeu com voz firme: "Ele me destruiu por anos. Eu não tinha escolha." O júri ouvia em silêncio, enquanto Eduardo sentia o peso de tudo o que havia visto: o apartamento, o sangue, a mala e o impacto do crime. A sala estava carregada de tensão. Cada olhar era de julgamento, curiosidade ou incredulidade. Após horas de debate, análise das provas e testemunhos, o juiz se pronunciou, condenando Patrícia a uma pena significativa de reclusão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, destacando a gravidade do ato e a necessidade de justiça. No fim do julgamento, Eduardo, ainda sentado no banco dos observadores, respirou fundo. Era mais um caso concluído, mas o peso da cena permanecia com ele. Ele sabia que a dor não era apenas da vítima, era de todos que tinham contato direto com o horror. E que isso sirva de alerta. Violência doméstica, ódio e raiva extrema podem destruir vidas em segundos. Valorize sua família e denuncie qualquer sinal de perigo antes que seja tarde, pensou ele, silenciosamente. Algumas semanas após o julgamento, o caso de Patrícia Albuquerque se tornava referência nos noticiários de São Paulo. Eduardo, sentado em sua viatura em frente ao DHPP, refletia sobre tudo o que havia presenciado. A investigação, o crime, o julgamento, cada etapa deixava marcas profundas em quem lidava com a realidade da violência humana de perto. Patrícia cumpria a pena determinada pelo tribunal, condenada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, enquanto familiares de Carlos tentavam reconstruir suas vidas, ainda abalados pelo horror do ato brutal. Para os vizinhos do bairro Nobre, a vida continuava normalmente, mas a lembrança do caso permanecia, como um alerta silencioso de que tragédias podem acontecer mesmo nos locais mais inesperados. Eduardo sabia que não podia se permitir esquecer. Cada cena de crime deixava cicatrizes, não apenas nos envolvidos, mas nos policiais que presenciam de perto a dor e a crueldade. Ele sentia a responsabilidade de transformar a experiência em aprendizado e alerta para a sociedade. Olhou para a câmera do celular enquanto gravava um depoimento informal para conscientização. O que aconteceu naquela noite poderia acontecer em qualquer família. O ódio e a violência não escolhem classe social, bairro ou profissão. Policiais veem isso todos os dias, mas a sociedade precisa compreender e valorizar o que passamos dentro da farda. E mais importante, valorize sua família. Esteja atento aos sinais de violência. Se você ou alguém próximo estiver em perigo, denuncie imediatamente. Ele respirou fundo, lembrando das expressões nos rostos de Patrícia e Carlos, do impacto da cena dentro do apartamento e das reações da comunidade.
Era um peso que ninguém poderia apagar, mas que poderia servir de alerta para evitar futuras tragédias. E assim, mais uma história real se encerrava. Não era apenas sobre um crime, mas sobre a fragilidade das relações humanas, o impacto da violência doméstica e a importância de estar atento ao próximo. Para Eduardo, cada caso era um lembrete. O trabalho policial vai muito além de prender criminosos. Trata-se de proteger vidas e conscientizar a sociedade, mesmo quando a tragédia já aconteceu.